É, hoje o tema da nossa live é a ira de Deus. E na última live eu falei sobre um daqueles fakes, daqueles coisas que estava falando sobre o coronavírus. Que o coronavírus não é um castigo, não é a ira de Deus sobre a humanidade. As pessoas devem ter ficado assim de olho aberto, mas o que ele quis dizer com isso? Será? E as pessoas estão com o coração apreensivo, as pessoas estão nervosas. E agora? O que vai ser? Como é que vai ser? Não é verdade? Então, vamos estar falando. E mais uma vez, você que ainda não compartilhou, compartilhe a sala de vídeo, compartilhe com outras pessoas essa mensagem. E assim vamos divulgar o reino de Deus. Não esqueça do seu joinha, não esqueça lá de curtir a página da igreja. E agora as novas ferramentas. Então assim, a gente tem que estar atenado às coisas, às modernidades, porque senão a gente fica para trás. Eu, graças a Deus, sou um menino ainda e não tenho dificuldade, mas tem muita gente aí mais velha aí, mais vivida, mais idosa, que tem um pouco de dificuldade com as tecnologias, né, presbítero? Eu já disse. Mas brincadeiras à parte, temos que fazer o nosso melhor. Então não deixe de usar essas ferramentas. Então as pessoas estão falando, não posso visitar minha mãe, não posso visitar minha prima, meu tio. Então a pessoa mandava toda hora figurinha, toda hora mandava piada, brincadeira pelo zap. E agora que não pode visitar, nem visitava antes, aí fica nessa lamentação, poxa vida, saudade da minha mãe, visita só no dia das mães, se visitar. Então, use também essa ferramenta, mande lá um versículo bíblico, mande uma mensagem, mande um louvor. Então, assim, a gente tem que também compartilhar a vida. Claro que assim, é importante, é divertido compartilharmos entretenimento, nos divertirmos juntos, na verdade, mas temos que também ser canais de vida. Então, assim, temos que compartilhar vida, não é verdade? Então, vamos aqui seguir adiante. O primeiro ponto que eu gostaria de fazer, já entrando aqui no nosso assunto principal de hoje, que é a ira de Deus, é que temos que fazer uma distinção, separar o que é castigo, ou seja, juízo, e o que é ira de Deus. São duas coisas distintas, são coisas separadas. Nós não podemos colocar tudo no mesmo saco, porque a gente acaba interpretando mal os textos bíblicos, trazendo confusão, trazendo ensino errado, trazendo muitas vezes até pânico para as pessoas. Então temos que tomar um certo cuidado com formos interpretarmos a Bíblia, não é verdade? Esse tipo de interpretação rasa e sem propriedade que muitas pessoas têm feito gerou e tem gerado muitas falsas doutrinas, falsos ensinamentos sobre a palavra de Deus. E especificamente aqui eu quero entrar no assunto do arrebatamento, mas não vou falar sobre arrebatamento hoje não. Vai achar que você não vai ser arrebatado até eu te falar sobre isso não. Brincadeiras à parte. Infelizmente a maioria das pessoas compartilham, passam adiante ensinamentos que receberam, mas que nunca houve uma crítica pessoal, nunca houve uma verificação se realmente isso bate com a Bíblia. O que será que a Bíblia fala sobre isso? Será que realmente está de acordo com o que Jesus falou, com o que os apóstolos, os profetas, com a lei de Moisés? Então assim, muitas pessoas, algumas por falta de conhecimento, outras por má intenção mesmo, pessoas mal intencionadas, com motivos escusos, deturbam e criaram algumas falsas doutrinas para aprisionar as pessoas no medo, no pavor, em várias outras coisas, e com isso conseguiu vantagem. Então, sobre arrebatamento, posso aqui usar um exemplo de dois versículos. Não vou nem dar o versículo agora, porque nós não vamos estudar arrebatamento, mas um está lá em 1 Tessalonicenses e o outro está lá em Coríntios. Eu não vou dar porque quando eu vier falar sobre isso a gente lê o versículo, a gente conversa sobre ele, mas é só um exemplo. E as pessoas tratam esses dois versículos como dois assuntos distintos. Primeiro fala que Paulo
teve uma revelação, ou seja, Paulo falou uma coisa extraordinária, uma coisa nova, que nunca ninguém disse antes. Estão errados. O Paulo, Jesus, os outros apóstolos, todo mundo ali do Novo Testamento, ainda que eles trouxessem coisas novas, mas tudo que eles falavam estava de acordo com o que estava no Antigo Testamento, com os profetas, com a lei, porque Jesus veio para cumprir a lei. Então, muitas vezes ele traz luz sobre o assunto. Então, quando Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses, por exemplo, ele está citando diretamente profetas no Antigo Testamento. Ele não teve uma revelação, como algumas pessoas costumam dizer que Paulo via toda hora Jesus e Jesus falava as coisas para ele e ele escrevia. Assim, a questão da inspiração divina de Paulo, a gente não pode falar sobre isso, porque a Bíblia não fala sobre isso, mas não existe nenhuma margem de dizer que Paulo tinha visões de Jesus o tempo todo. Ele teve lá a caminho de Damasco, na sua conversão, e houve algum outro momento ali que ele subiu ao terceiro céu. Em breve eu vou trazer uns detalhes sobre isso, um acontecimento que houve na vida de Paulo, em que pode ter sido ali, mas só de curiosidade mesmo, porque isso aí não acrescenta em nada na nossa fé. Então, quando Paulo fala sobre trombeta e fala sobre voz de arcanjo, ele está citando o profeta Daniel. Então, temos que, para poder entender esse assunto, temos que ver o que a Bíblia fala sobre isso. Não podemos pegar um versículo isolado, fora de contexto, e criar falsas doutrinas, falsos ensinos. Nesse caso do arrebatamento, para podermos entendermos, primeiros vivos, depois dos mortos, não é isso que fala? Fala sobre o voz de arcanjo, fala sobre quando a trombeta tocar. Tem todas essas informações, desses versículos aí que eu citei, e está na Bíblia, no Novo Testamento, ajudei. Um está em Coríntios e o outro está lá em Tessalonicenses. Temos que harmonizar os versículos, as passagens. A Bíblia não se contradiz em momento algum. E para entendermos essa questão do arrebatamento, nós temos que entender a trombeta, porque a trombeta vai anunciar. E para a gente entender a trombeta, o que é a trombeta teologicamente falando, biblicamente falando, que é um instrumento de sopro, temos que entender a lei mosaica, as festas que Deus instituiu sobre o povo de Israel. Deus instituiu festas para que o povo celebrasse as bênçãos que Deus derramava sobre aquele povo. E todas essas festas havia trombetas, sinais, chamamentos. Então a gente tem que entender a lei de Moisés, temos que entender as festas, o que significava a trombeta, o que significava cada uma das festas, para a gente começar a desvendar esse assunto. Tá entendendo? E para a gente entender o que é voz de arcanjo, de onde Paulo tirou esse negócio de voz de arcanjo? Temos que ir lá em Daniel e ver quem é esse arcanjo, que voz de arcanjo é essa, o que significa isso. Nós vamos ver lá nos últimos 3 capítulos de Daniel, que quando ele fala sobre o final dos tempos, fala sobre o homem vil. Quem é o homem vil? É o anticristo, descrito lá com as mesmas características de Daniel, e Paulo descreve novamente. Tá entendendo? Então temos que usar a Bíblia para explicar a Bíblia. Não podemos pegar um versículo e dizer o que a gente pensa e que espalhar falsos ensinos. Então temos que entender o Daniel e outros profetas também que falam sobre o arrebatamento. E para concluir esse assunto de arrebatamento, que ainda vamos falar no futuro, temos que entender o Apocalipse, porque entendemos que esse é um assunto que vai acontecer no futuro, não é verdade? E esses acontecimentos, inclusive o arrebatamento da igreja, está descrito em Apocalipse, sendo que o livro de Apocalipse fala sobre várias trombetas. Então a gente tem que contextualizar as trombetas de João com a trombeta de Paulo. Vocês não podem estar falando de coisas totalmente distintas, tem que ter ligação, porque como pode existir um evento descrito por Paulo que não está no Apocalipse? Tá entendendo? Então a gente tem que procurar conhecer a palavra, conhecer os ensinos, não ficar reproduzindo. Eu também não quero que ninguém reproduza as coisas que eu falo. Eu quero sim que você abra sua Bíblia, você leia, você critique, você pesquise e
E se tiver alguma divergência, alguma dúvida, conversa, né? Eu acho que isso aqui não é bem isso não. Então assim, ninguém é dono da verdade. Jesus é a verdade, mas nós conhecemos em parte. Parte conhecemos e parte profetizamos. E se Paulo falou isso, assim, é meio complicado qualquer um outro querer se colocar acima de Paulo, né? Que foi o maior dos apóstolos. Tá entendendo? Então assim, temos que ter muita consciência e honestidade. E muitas vezes para falar, ó, eu não sei sobre esse assunto, eu não posso ainda dar uma opinião sobre esse assunto. Tem alguns assuntos bíblicos que eu já li, eu já ouvi, mas eu não tenho uma opinião concreta sobre ele. Então assim, eu tenho que dizer, eu ainda não tenho. Posso dizer que eu acho que pode ser isso, mas eu nunca estudei profundamente esse assunto. Então assim, a gente tem que tomar cuidado para não ficar falando com certeza coisas que estão sendo ditas por aí e ficar repetindo. E criando o quê? Pânico, histeria, dizendo coisas que a Bíblia não diz. Não é verdade? Seguindo aqui adiante, esse período aí que eu falei que vai acontecer lá em Apocalipse lá, que a gente chama de grande tribulação, que é a última semana da profecia de 70 semanas de anos de Daniel. Ou seja, muitas pessoas acabam ficando boiando, mas é muito complicado, é muito confuso. Eu falei, não é. Se você ler na ordem correta, vincular, ou como o pessoal mais novo gosta, linkar os textos, uma Bíblia boa, uma Bíblia de estudo, a Thompson é a melhor Bíblia que tem de referência, porque ela tem centenas de referências. Ela não tem estudos nem comentários paralelos à Bíblia, mas ela é uma Bíblia toda de referência. Então, todos os textos ali vai ter textos que falam sobre o mesmo assunto ali que você pode estar vinculando. Então é importante a gente estar tendo esse conhecimento. Então temos que ter um certo temor para falar sobre certas questões, e algumas questões que geram polêmica, questões que, nossa, vou falar sobre arrebatamento, aí todo mundo quer parar para ouvir, mas o que adianta falar sobre arrebatamento se a pessoa que está ouvindo, mesmo que ela entenda o que é arrebatamento, ela não vai ser arrebatada, porque ela não tem as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, ou seja, ela não entregou a vida a Cristo. Então assim, não adianta. Então assim, existe uma ordem de importância daquilo que tem que ser ensinado e pregado. E a obra de Cristo é o vital, é o mais importante. Nós temos que botar em primazia. Muitas vezes a gente acaba trazendo coisas sobre assuntos que traz à tona o conhecimento, tudo que fala sobre sobrenatural, fala sobre o que é místico, chama atenção. Se fala sobre diabos, assim, todo mundo já quer saber o que é, quer ver um vídeo. Mas se a gente fala sobre, vamos falar sobre a graça de Deus, sobre a paz de Jesus, as pessoas não vão se interessar muito, não vão clicar muito para abrir o vídeo, não vão participar muito, entendeu? Então assim, infelizmente nós somos assim, nós queremos as coisas sobrenaturais. Então muitas vezes a gente tem que jogar algumas coisas assim para poder pescar, para chamar a atenção da pessoa, mas depois a gente vem com o que realmente importa, pelo menos nesse primeiro momento, que é a palavra, que é o ensino, que é a correção na palavra de Deus, não é verdade? Mas já adiantando para atiçar a curiosidade e já jogando a isca já, na nossa próxima live vou estar aqui trazendo um estudo sobre a revelação de Deus. Você vai aprender o que é a revelação de Deus de fato, o que a Bíblia diz sobre a revelação de Deus, o que é a revelação de Deus. Deus ainda se revela ao homem. Então vamos responder essas questões aí e vai ter crescimento e você vai ficar surpreso que pode ter coisa ali que você talvez, mesmo tendo anos no Evangelho, ouvindo várias mensagens, você ainda não tenha conhecimento. Então, segunda-feira, mas por enquanto estamos aqui na ira e eu ainda falo rindo sobre a ira de Deus, mas posso rir porque daqui a pouco você vai descobrir por que eu posso falar rindo sobre a ira de Deus. Mas a alegria do Senhor é muito boa. Tá tudo ok? Estão me ouvindo bem? Tá entendendo bem? Cadê o joinha, o coraçãozinho para saber que tá tudo ok? Então vamos aqui adiante. Lá em Apocalipse fala sobre a ira de Deus que vai ser derramada sobre essa terra, o grande dia da ira de Deus. E realmente são coisas terríveis que vão acontecer quando chegar a ira de Deus.
Mas para a gente entender um pouco sobre o que é a ira de Deus, que isso aqui é só uma introdução, a gente não vai falar sobre tudo que tem para ser falado, porque isso é assunto para muitas e muitas horas de estudo. Mas temos que começar, como diz o filósofo, no começo, né? Então vamos começar com o sacrifício levítico. O sacrifício levítico, ele tinha aquele que era feito anualmente pelo sumo sacerdote, lá no lugar chamado Santo dos Santos, que era lá dentro do tabernáculo, depois, posteriormente, no templo de Deus. Ele tinha duas funções. Quem está acostumado a assistir o Tadel, acostumado a me ouvir, já está com isso decorado já, eu posso falar e vai responder, mas é bom sempre estar reiterando, porque de tanto ouvir a gente acaba aprendendo, acaba decorando, e é assim que aprende. Então, algumas coisas eu sou um pouco repetitivo. Às vezes por falha minha, mas a maioria das vezes de propósito mesmo, para poder ficar bem ratificado na sua mente esses conhecimentos. Então o sacrifício ele tinha dois objetivos. O primeiro objetivo do sacrifício era expiação. Expiação de quê, Adriano? Expiação dos pecados. Ou seja, o que significa expiação? Expiação significa o quê? Levar ou pagar a culpa. Substituição da culpa. Inclusive existem alguns lugares no mundo, de verdade, pode pesquisar, não vou nem dizer para ficar como pesquisa aí, que se você for condenado por um crime, dependendo do tipo de crime, você pode pagar alguém para cumprir a pena no seu lugar, ou seja, fazer a expiação pelo teu crime. E a pessoa fica presa lá, se for condenado a 10 anos, a pessoa vai ficar 10 anos presa lá no seu lugar. Ou seja, como é que pode fazer uma lei dessa para beneficiar os ricos, né? Então, isso é expiação, é alguém levar a culpa por outro. Mas, nesse caso, tem que ser voluntariamente, ou com incentivo financeiro, não é verdade? E outra função daquele sacrifício era o que a gente chama de propiciação. Parece uma palavra meio complicada, mas é simples. Qual é o motivo da propiciação? Aplacar ou acalmar ou satisfazer a ira de Deus. Aí o pessoal fala, mas que negócio é esse de ira de Deus que é aplacar? Parece coisa de filme, de mitologia grega, aquelas coisas lá dos deuses, dos titãs. O que é isso? O que é ira de Deus? Para entender o que é ira de Deus, a gente tem que entender que Deus ele tem alguns atributos, tem algumas características dele, da pessoa dele. E Deus ele é santo. Ele é um ser santo e é um ser moralmente perfeito. Não há sombra, não há mal, não há dúvidas e não há erro na pessoa de Deus. A Bíblia diz também que Deus é santo. Mais do que santo, Deus tem um atributo chamado santidade. É o estado absoluto de ser santo. Está entendendo? A santidade é quem nunca errou, é quem é impossível de errar, onde não pode ver erro. Então não pode existir nenhuma pessoa neste mundo, a não ser o próprio Jesus que esteve aqui, que se pode dizer ser uma santidade. Então, infelizmente, tem pessoas que estão ocupando o lugar de Cristo e sendo santidade. Mas não é sobre isso que vamos falar. Então a santidade de Deus, ela não permite, ela não tolera, ela não aceita o erro, o mal, a injustiça. Ela não suporta o pecado. Então, a presença de Deus diante dessas coisas que agride a santidade de Deus, ela quer destruir tudo que existe de impuro, tudo que existe de sujo. A Bíblia diz que Deus é o quê? Deus é amor, mas também é o quê? Fogo consumidor. Porque a santidade de Deus quer destruir tudo que é impuro. Ela não tolera o mal, ela não tolera o pecado, a impureza. Mas e por que a santidade de Deus não destrói tudo? Por que a santidade de Deus não destrói? Porque existe pecado em nós, existe o erro em nós, não é verdade? E porque Deus tem um outro atributo.
E esse atributo talvez você esteja um pouco mais familiarizado. E ele é a razão de você existir, de eu existir, de ainda existirmos. Esse atributo se chama graça. A graça de Deus. E é diferente do amor. Porque a graça é algo imerecido. Porque você pode muito bem amar alguém que te faz o bem. Alguém que é especial para você, alguém que te ama também. Então é fácil de amar quem nos ama, quem nos faz bem, quem nos trata bem. Não é verdade? Mas a graça é você fazer por alguém que não merece, alguém que não pode atribuir, alguém que jamais vai poder fazer nada de bom. Isso é graça. E a graça de Deus, um outro atributo dele, é que não permite que nós devemos ser destruídos. A graça também é muito chamada, principalmente no Antigo Testamento, sobre a misericórdia de Deus. Lembra lá na lamentação de Jeremias? As tuas misericórdias, Senhor, a causa de não sermos consumidos, ela se renova a cada manhã. Porque nós não merecemos, todos nós erramos, todos nós estamos destituídos da presença de Deus. Mas a graça de Deus, a misericórdia de Deus, nós nos mantém vivos. Não é verdade? Então nós tivemos ali a primeira aparição da ira de Deus no mundo pré-diluviano, ali nos dias de Noé. O pecado da humanidade se multiplicou a tal ponto que Deus destruiu toda a humanidade. Mas a graça de Deus, ela é infinita. Ela é tão grande, tão maravilhosa, de que ela alcançou a vida de Noé. Não só a vida de Noé, mas a vida da família de Noé. Não só dos filhos de Noé, mas dos cônjuges de Noé. E aqueles animais que foram salvos enquanto Deus destruía toda a sua criação, porque o pecado tinha se alastrado, a ira de Deus teve que destruir tudo. E Deus depois, através da sua graça, diz que não destruiria mais essa terra com água. Ele não disse que não ia destruir de outra forma, ele falou que não ia destruir mais com água. Não é verdade? Então, nós vemos a graça de Deus. Infelizmente, muitas pessoas, para querer ser sensacionalista, dizem: a graça é algo pertencente ao Novo Testamento, pertencente à pessoa de Jesus. Jesus veio trazer a graça. Não, a graça sempre existiu. A graça no Antigo Testamento, nós vemos a graça na vida de várias pessoas, em vários momentos da humanidade. Mas a graça de Deus, ela se manifestou no momento em que Deus criou o homem. Porque a criação é uma graça de Deus, porque Deus não precisava criar. Deus não estava sem ter o que fazer, ele não estava lá na quarentena dele lá e estava entediado: então vou criar a humanidade. Não. Deus, ele tem um outro atributo chamado aceidade, porque ele tem existência nele mesmo, subsistência nele mesmo, e ele é completo, ele não necessita de nada. Mas pelo grande mistério que só ele um dia pode nos falar quando estivermos lá, ele resolveu criar a humanidade, resolveu criar você, criar a mim. E esse amor, essa graça é que nos mantém vivos. Deus não precisa, mas ele nos ama. Ele nos ama tanto que o segundo ato que te conta de graça, que a Bíblia diz o quê? Que o Cordeiro foi morto onde? Que antes da fundação do mundo, antes de criar o mundo, Jesus já tinha se entregado pelo seu pecado, pelo pecado de toda a humanidade. E Jesus, ao morrer, é o ponto máximo da graça. É como se fosse uma progressão da graça de Deus sendo revelada ao homem, o amor de Deus sendo revelado ao homem, e na cruz do Calvário ela chega no auge. E antes a graça que era exclusivamente de poucas pessoas ou de um povo, agora se estende a toda a terra, a todos os homens, todas as mulheres, todos aqueles que se voltarem para Deus e abrirem o coração para Cristo. Porque a graça de Deus chegou na sua plenitude. A Bíblia diz que ele veio na plenitude dos tempos, e o sacrifício dele manifestou essa graça. Estão entendendo bem? Estão me ouvindo bem? A graça e a manifestação do amor e da pessoa de Deus, ela vem de forma progressiva na história da Bíblia. Depois do pecado, nós vemos ali que Deus se calou. Mas novamente Deus teve comunhão, primeiro com Enoque, depois com Noé, com o qual fez aliança. Depois de Noé,
com Abraão, Isaac, Jacó, que passou a ser chamado de Israel, depois com Davi, e finalmente chegou na pessoa de Cristo, e a graça de Deus foi revelada, a graça de Deus foi alcançada, no seu grande amor chegado ao ápice, porque Deus amou o mundo. Mas quando a Bíblia deixa de falar Deus amou o mundo, não está falando do planeta, dos animais, da natureza, não. Deus amou as pessoas, porque o que importa não são coisas, o que importa são pessoas. E Deus amou as pessoas de uma forma tão grande, tão profunda, tão intensa, de que Ele não queria passar a eternidade sem a criação dele. E para que possamos passar a eternidade com Ele, foi-se necessário que Cristo morresse uma única vez para redimir todos os nossos pecados. Esse é a expiação completa feita por Cristo, que Ele foi o próprio sumo sacerdote, Ele foi o sacrifício sem mácula e sem defeito, um sacrifício que foi eterno e não precisará de nenhum outro sacrifício. Infelizmente muitas pessoas ainda vivem nos dias de hoje fazendo sacrifício, fazendo promessas, mas Deus, Ele não trabalha mais promessas, Ele trabalha com obediência, Ele trabalha com amor, porque todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E as pessoas esquecem da segunda parte, e que vive segundo o seu propósito, o seu desígnio, segundo a vontade de Deus. Então, se você ama Deus, mas não quer viver a vontade de Deus, o desígnio de Deus, as coisas não vão cooperar na sua vida. Está entendendo? Tem que ter um conhecimento completo. Você não pode pegar uma parte só do versículo e querer adaptar. Porque às vezes a pessoa ouve, poxa vida, nada está cooperando na minha vida, as coisas não estão dando certo. Ah, então Deus não me ama, não sou filho de Deus? Não. Para cooperar tudo, tem que ser segundo a vontade dEle. Tem que ser segundo o chamado dEle. Não segundo a nossa necessidade, não segundo a nossa vaidade, o nosso orgulho. Tá entendendo? Então, temos que ter essa consciência de que não é sobre nós. É sobre Cristo. O que importa é Ele. Nós só estamos aqui porque Ele existe. Mas a luz dEle, o amor dEle, a graça dEle, nos sobrepõe todos. Quem pode se destacar? Qual luz, qual lanterna, qual vela acesa que pode se destacar diante da luz do sol? E Ele é o nosso sol da justiça. Você pode dar um amém, você pode dar um glória a Deus. A manifestação de Jesus, a sua vida, sua obra e morte e ressurreição. Deus é amor e graça, mas também é justiça e ira. As pessoas só querem só o Deus de amor e de graça, não é verdade? Mas o Deus de ira e de justiça, esse aí não. E infelizmente tem pessoas que estão pagando para ver. Tem pessoas que dizem, não, Deus é amor, no final vai salvar todo mundo. Será? Vai pagar para ver? Se o próprio Jesus disse que um vai ser levado e o outro vai ficar, e que no lugar onde vão ser jogados haverá choro e ranger de dente, Jesus mentiu? O evangelho dele não é verdadeiro? Então a gente não pode querer romantizar as coisas de Deus, mistificar. Não, temos que falar a verdade. Mas também não podemos ter o prazer de falar esse tipo de coisa. Como muitas pessoas têm o prazer de dizer que quem não pertence à igreja dele vai para o inferno. Ninguém tem autoridade para falar isso. Quem não estiver em Cristo vai ser julgado. E todos que forem julgados são condenados, porque há pecado em todos. Aí alguém vai dizer, mas por que os servos de Cristo vão ser julgados e absolvidos? Não, você não entendeu. Nós não vamos ser julgados. Não terá julgamento. Sabe por quê? Porque o sangue dele nos cobriu e nos justificou. Quando a vida do nosso pecado, alguém vai apresentar Cristo, o sangue dele, o sacrifício dele. A Bíblia diz que ele riscou a cédula. Existia uma dívida enorme, uma dívida que não existia dinheiro no mundo que possa pagar contra a minha e a sua vida. Mas Jesus riscou essa cédula. Mas ele não riscou e falou que ia esperar 5 anos para sair do SPC Serasa, não. Ele falou e pagou. Pagou com preço de sangue. Seu sangue puro, santo. Seu sangue carmesim. Ele pagou esse preço. Mas infelizmente, nós, em vez de vivermos a graça de Deus, nós nos prendemos ao viver novamente, ao voltarmos a uma vida de pecado, a querermos trazer de volta coisas da antiga aliança,
Então Deus nos chama a viver o seu reino. Amém? A lei era para ser bênção na vida dos homens, a lei de Moisés. Mas a lei que era para trazer vida se transformou em morte. Converteu-se em morte, converteu-se em tristeza e juízo, porque as pessoas não conseguiam cumprir a lei. As pessoas conseguiam cumprir em parte, mas sempre eram condenadas na lei de Deus. E aquilo que era para trazer vida transformou-se em morte. E Deus ele estava cansado. Deus não aguentava mais. Deus estava enojado de tanto derramamento de sangue de animais inocentes. E se continuasse aquele sacrifício levítico até os dias de hoje, apesar de alguns grupos de pessoas ainda insistirem nesse tipo de coisa, te garanto que não é para Deus, que Deus ele está enojado de sacrifício de sangue de animais. Ele não aceita mais. Ele quer sacrifício de louvor. Ele quer sacrifício de vida santa. Ele quer sacrifício de vida no altar dele. Ele quer sacrifício de obediência. Mas se fosse até os dias de hoje o sacrifício levítico, não haveria mais animais no mundo para cobrir e pagar tanto pecado. Porque o pecado da humanidade tem se multiplicado. Tem se multiplicado de tal forma que não haveria mais animais no mundo. Mas Jesus veio e pagou. Cumpriu todos os elementos da lei. Cumpriu toda a lei. Ele não veio ser um radical, no sentido de um anarquista que fazia o que queria e descumpria a lei. Não, ele cumpriu toda ela, toda a lei. Sendo que ele instaurou um novo templo. Na plenitude dos tempos, ele instaurou, nós chamamos de dispensação da graça de Deus. E a partir desse momento, o sacrifício dele foi completo. Fez dispersão completa pelos nossos pecados. Aquele pecado que a gente vai cometer ainda, daqui a pouco, amanhã, depois de amanhã, o sangue de Jesus já cobre esse pecado. Então não tem por que você continuar carregando esse pecado, essa culpa, essa dor dentro de você, quando Deus já falou: eu perdoei seus pecados. Todos eles, sem exceções. Entrega a mim. Lança sobre mim o teu jugo, a tua carga, a tua culpa, o teu peso, a tua preocupação, a tua tristeza, a tua dor, que eu vou aliviar a tua dor. Mas as pessoas preferem se martirizar pelos erros do passado. As pessoas preferem continuar com seus pecados, com seus erros de estimação. Não querem conserto, não querem melhorar. E depois reclamam: por quê? Por que, Deus, que as coisas não acontecem na vida? Por que é um problema atrás do outro? Por que tudo dá errado? E esqueceram que temos que lavar nossas vestes no sangue do Cordeiro. Amém? Além da expiação, Jesus apaziguou a ira de Deus. Também de forma completa. Sendo que ainda que a expiação tenha sido eterna, a ira de Deus não foi apaziguada eternamente. Sabe por quê? Porque a ira de Deus vai vir sobre a terra. Um dia Deus vai requerer desse mundo, desta terra, não só dos homens, mas do planeta como um todo, o sangue de Abel, o sangue dos patriarcas, o sangue dos profetas, o sangue dos apóstolos, o sangue de Jesus que foi derramado sobre essa terra, da multiplicação de pecado, da adoração a falsos deuses, das alianças feitas com as trevas, de todo o mal que a humanidade tem feito. A Bíblia diz que Deus está armazenando tudo isso em cálices. E toda a ira de Deus está sendo colocada em cálices. E um dia esses cálices vão ser... Na verdade, esse cálice, quando a Bíblia fala em 7 cálices, a gente tem que entender dentro da numerologia bíblica que 7 quer dizer que é algo completo. Não necessariamente perfeito, mas completo. Então, quando eu falo 7 cálices, quer dizer todo o cálice da ira de Deus, ou seja, toda a ira de Deus, desde os dias pós-dilúvio até o final, até os dias que ser derramado o cálice, todo o pecado, toda a maldade do homem vai ser derramado sobre a terra. Mas pode ficar tranquilo, porque Deus diz que a ira não é para o povo de Deus. Nós não vamos passar pela ira de Deus, porque a ira de Deus é sobre os ímpios, é sobre esta terra. Nós já estaremos lá
num grande evento chamado Bodas de Cordeiro, mas também que é assunto para uma outra live, não é verdade? É impossível, irmãos, falarmos sobre a ira de Deus sem falar a graça dele. Porque nenhum nem outro é maior, porque ele é completo, ele é perfeito. Mas o que nos importa é de que mesmo ele tendo ira, mesmo ele não suportando o pecado, a graça dele nos alcançou. Alcançou a minha vida, alcançou a sua vida e nos tirou de uma vida sem sentido, sem destino, ou melhor, com destino, que era o inferno. Nós somos salvos, nós fomos alcançados. E hoje nós temos vida, não só uma vida para ser vivida de qualquer jeito, nós temos uma vida com significado, com sentido, porque nós vivemos para Cristo e nós caminhamos para a nossa pátria celestial, que é o reino de Deus. Amém? Existe uma lei espiritual, já estou encerrando já, que diz o seguinte: nós colhemos tudo aquilo que nós plantamos. Essa lei é chamada de semeadura, causa e efeito. Tudo tem uma consequência. Então, os nossos erros, nossos pecados, tanto no individual quanto no coletivo, têm consequências. Mas não quer dizer que seja exatamente um castigo de Deus. Quer dizer que seja a ira de Deus já. Mas ainda não é hora. Então, o coronavírus não é castigo de Deus e nem muito menos a ira de Deus. Claro que tudo acontece diante da permissão de Deus, porque nada foge do controle nem a soberania de Deus. Amém? Então, entenda isso. Essa pandemia, o coronavírus, isso é ação do homem. Pode ser direto ou indireto, mas é ação do homem. Alguém pode dizer: você está vindo com a teoria de conspiração? Eu falei: não. Indireto é o quê? Através da falta dos cuidados sanitários, higiênicos lá e de comer carnes, inclusive algumas que não é ideal o homem comer, de alguns animais, mistura de carne, má conservação, e desse processo aí pode ter surgido o vírus. Apesar de que desde que o mundo é mundo sempre foi dessa forma, não sei tão porque antes não surgiu esse vírus antes, mas tudo bem, o nosso objetivo aqui não é entrar em teorias nem especulações. Ou foi criado por um homem. Porque já aconteceu e vai continuar acontecendo, de que se cria o caos, se cria um problema e depois se apresenta a solução, se vende a solução e se fica rico com a solução. E a gripe, essa gripe comum que existe por aí, é um grande exemplo disso. Quantos bilhões e bilhões de dólares vendido no mundo de medicação para gripe comum, que todo mundo tem, quase todo mundo tem, de 1 a 3 vezes por ano. Você acha que se a medicina quisesse não teria cura? Tanto que eles vacinam as pessoas de grupo de risco, os idosos, as crianças, as pessoas que têm a imunidade baixa. Por quê? Porque não é interessante curar. O interessante é deixar as pessoas vivendo, ou seja, uma doença que mate pouco. Apesar de a gripe matar muitas pessoas no mundo, você não tem noção de qual é o número de pessoas. Mas tudo é comércio. O amor e o dinheiro. O amor é o poder. A falta de temor a Deus. Mas não temos que estar preocupados com isso. Temos que viver a verdade de Deus. Temos que buscar a Deus e crer que Ele está no controle das nossas vidas. E que nós não vamos ficar esquecidos, nós não vamos ficar perdidos. Como um filme que tinha quando eu era mais novo, nós não vamos ser deixados para trás. Esqueceram de mim. Não, ninguém vai nos esquecer. Porque o nosso Pai não se esquece dos seus filhos. Pode a mãe dessa terra se esquecer de um filho, mas Ele jamais esquecerá do seu filho. Não é verdade? Porque Deus é muito bom. Deus é muito poderoso. E até mesmo as pragas, que existem várias passagens na Bíblia que falam sobre pragas, temos que tomar um certo cuidado, porque se pegarmos as pragas do Egito por um exemplo aqui, didático, o que eram as pragas do Egito? Era um juízo de Deus para com aquele povo vil, aquele povo que era contra a vontade de Deus, aquele povo que agredia a soberania, a santidade de Deus, não a soberania de Deus é intacta. Então Deus manda as pragas, mas as pragas, nenhuma delas tocou nenhum dos filhos de Deus.
Tá entendendo? Então você passar todo esse momento, esse ciclo aí de coronavírus, e nenhum crente na face da terra, nenhum filho de Deus ser contaminado, e muito menos morrer, claro, nem contagiar ninguém, aí sim pode ser que é uma praga vinda de Deus. Mas creio que não vai ser isso. Porque o sol, eu falei sobre isso na última live, o sol que brilha sobre o ímpio, também sobre o justo. Então a gente fica doente, a gente também tem dificuldade, também tem desemprego. O crente às vezes também tem dificuldade de pagar suas contas. Quantos hoje nesse momento estão nessa dificuldade? Infelizmente. Não tem nem palavras que possa explicar esse sentimento que muitos estão passando. Mas sabe que o Espírito Santo, ele é sobre a tua vida. Ele conhece o seu drama, ele conhece a sua dificuldade, ele conhece o que você está passando. E ele é contigo. Você pega ele. Porque ele vai te socorrer no tempo oportuno. Amém? Para encerrar aqui, vamos ler o profeta Jeremias 29. Lembra que eu prometi que a gente ia ler Jeremias? Sei que você está com a tua Bíblia na mão aí. Vamos ler o capítulo 29, versículo 1 diz assim: E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém, aos que restaram dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes e os profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Só para situar os irmãos, Judá para o povo de Deus, depois da separação dos gênios, foi levado cativo para a Babilônia por rei Nabucodonosor. E alguém pode dizer, não, só os rebeldes, só os ímpios, só os que não agradavam a Deus foram levados. Não. Entre esses que foram levados como cativos, como prisioneiros, para a Babilônia, sabe quem estava? Daniel. Não é Danielzinho não. É o Daniel, o grande profeta Daniel. Então, muitas vezes, o mal sobrevém sobre o Filho de Deus. Mas quando sobrevém, Deus converte choro em alegria, a maldição em bênção. Lembra de José lá no Egito, tudo que ele passou e como ele foi honrado? Então, Deus levanta Jeremias e escreve uma carta para mandar para essas pessoas que estavam lá cativos lá na Babilônia. Entre elas Daniel e os príncipes, os sacerdotes do povo de Deus, da terra de Judá. Aí, esse foi o versículo 1. Agora vamos para o versículo 10. Diz assim: Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar, ou seja, a Jerusalém. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-ás, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Ou seja, existe toda uma história de desobediência a Deus que é narrada ali nos profetas e também nos livros de Reis e Crônicas, de como o povo se rebelou contra Deus, como os reis, todos os reis do reino de Israel, depois que separou os dois reinos, foram maus perante o Senhor, não cumpriram os mandamentos de Deus, não cumpriram a aliança feita com Moisés. E Deus enviou aquele povo 70 anos cativo na Babilônia. Mas Deus, ele prometeu que após aquele período, ele traria de volta à terra de qual tinha tirado, traria de volta a Jerusalém, a Israel. E eu gostaria de encerrar, quer dizer, quase encerrar, dizendo que assim como aquele cativeiro dura 70 anos, esse período que você está vivendo vai acabar. Não vai durar 70 anos não, pode ficar tranquilo. E mais do que essa crise mundial, essa pandemia,
As crises que você vivia antes, a crise que você vive pessoal, a crise existencial que porventura pode existir em você, a crise financeira, a crise familiar, a crise conjugal, todas essas crises que você tem passado a tua vida inteira, pulando de uma para outra, e às vezes até acumulando, tem tempo para acabar. Não existe mal que dure para sempre. Não existe dor que não venha se acabar. Não existe tristeza que o dia não se acabe. A palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite. Pode durar um período da sua vida. Pode durar às vezes anos da sua vida. Mas saiba que um dia vai amanhecer. Um dia vai amanhecer na tua vida e você vai ter alegria. Não uma alegria passageira e momentânea, mas uma verdadeira alegria, uma alegria eterna e que o mundo não pode tirar. E a maior alegria que nos reserva é estar a eternidade com Cristo. Amém? O amor de Deus não cessou. Sua maravilhosa graça ainda está sobre a terra. Contempla os bons e os maus, mas Ele está à porta dos corações do homem, batendo, aguardando em que se abra essa porta. A porta é essa, a porta do coração. E toda vez que alguém abre essa porta, a palavra de Deus que Ele entra e faz morada na vida dessa pessoa, passear com Ele. Não deixe para depois. Não deixe para o futuro. Não deixe de viver o reino de Deus. Aproveite esse momento e se volte para as coisas de Deus, para o ensino de Deus, porque um dia vai acabar. Essa terra vai ter passado, a nossa vida vai ter passado, mas existe toda uma eternidade. Toda a nossa vida nessa terra não passa de uma única gota do que seria milhares e milhares de oceanos, que é a eternidade. Nós não podemos trocar a eternidade com Cristo por coisas passageiras, coisas momentâneas, que muitas vezes nem prazer nos traz. Só traz culpa, dor e desespero. Não é verdade? Deus, Ele não quer teu mal. Ele não quer o mal do homem. Ele não quer o mal da humanidade. Peca, está errado quem assim o diz. A palavra do Senhor diz, lá no versículo 11, porque bem sei que pensamentos têm o vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz, não de guerra. Deus tem pensamento de paz sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã. Não caia na cilada de achar que Deus está pelejando contra você. Porque se Deus pelejasse contra você, você não daria um segundo. Nem Faraó, que era o homem mais poderoso do mundo da época, cercado dos maiores magos, de todo o conhecimento místico e satânico que existia naquele momento da terra, foi capaz de resistir à vontade de Deus. Quem vai poder resistir a Deus? Ninguém pode resistir. Ele é irresistível. A graça dele é irresistível. Não é verdade? Deus espera que nós busquemos a nossa face. Quer dizer, a face dele. Que nós busquemos a Ele. Mas em verdade. Espírito em verdade. O adoremos, porque assim Ele busca adoradores. O versículo 12 diz o seguinte: então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos virei. E buscar-me-ás e me achareis quando me buscar de quê? De todo o vosso coração. Deus, Ele está ali, ó. Entre aspas aqui, o melhor entendimento, doidinho para ser achado. Ele está ali, ó, dando molinho. Ó, quem quiser me achar, quem quiser me encontrar, tô aqui, ó. Tô de bobeira. Entre aspas, tá? Ou seja, Deus está ali pronto a ouvir, atento à oração do justo, atento a um coração contrito, um coração quebrantado, que diz: Senhor, minha vida está toda enrolada, minha vida está toda complicada, Senhor, eu tenho sentido coisas ruins, Senhor, eu não sei o que fazer na minha vida, eu estou perdido, mas transforma minha vida, eu não quero mais ser assim, eu quero ser melhor, eu quero viver para Ti, eu quero ser diferente, eu não concordo mais, não aceito mais viver como sou. Eu quero mais, eu quero ver mais, eu quero que o Teu reino venha para a minha vida, eu quero ver Teu reino, eu quero que a Tua vontade sobrepoja a minha vontade. Mas enquanto nós estivermos com o objetivo de fazer a nossa vontade, o nosso querer, a vontade de Deus não vai ser estabelecida, o reino de Deus não vai ser estabelecido na nossa vida. Não é verdade? Deus busca pessoas que têm um coração nele, pessoas que busquem com sinceridade e integridade. E tem uma recompensa.
aqui no versículo 14 de Jeremias, diz o seguinte: e sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer ao lugar de vos transportei, de onde vos transportei. Irmão, essa promessa aqui, ela tem duas interpretações de cumprimentos. Dois cumprimentos. Um histórico, ou seja, após 70 anos, nos dias de Esdras, o escriba Neemias, que restaurou os portões de Jerusalém, o povo saiu do cativeiro e voltou à sua terra natal. O cumprimento dessa palavra feita por Jeremias. Mas existe um outro cumprimento aqui, mais profundo e profético, e que ainda vai acontecer no futuro. Muitos dizem que Moisés, ele não entrou na terra prometida porque ele pecou, porque ele feriu a pedra lá. Algumas pessoas fazem até brincadeira, piada com Moisés. Eu acho de muito mau gosto brincar com Moisés. A Bíblia permitiu que um erro dele estivesse ali, quer dizer, na verdade mais de um, registrado ali para nosso crescimento. Mas Moisés foi um dos grandes homens que já pisou na face dessa terra. Quem somos nós para julgar uns aos outros, muito menos Moisés, né? Não é verdade? Mas a Bíblia diz que quando Moisés subiu no monte, ele contemplou a terra prometida, a Canaã, que o povo veio de entrar pela intermédio de liderança de Josué. Então, Moisés entendeu que a terra prometida, que ele havia prometido àquele povo, promessa essa que através de Abraão, com o cumprimento de Jesus Cristo, se aplica à minha vida e se aplica à sua vida, porque nós somos filhos pela adoção. E esse é o grande mistério que teve oculto sobre gerações, mas que hoje se faz manifesto. Cristo em nós, ou seja, os gentios, aqueles que nós não éramos, aqueles que não pertenciam, mas que agora pertencem à igreja de Cristo, aqueles que não eram escolhidos, porque ele veio buscar os que eram seus, mas os seus não receberam, os judeus não quiseram, mas todo aquele, judeu e não judeu, gentios, todos eles ganharam o direito de ser chamado filho de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Esse é o mistério de Deus, que a Bíblia fala, o mistério de Deus. É a salvação dos gentios, é a igreja. Os profetas ainda não sabiam desse conceito de igreja, ainda não entendiam, mesmo profetizando sobre isso. E nós vemos muito sobre isso, sobre as duas casas de Israel. Também é assunto para outra live também. Na verdade, várias, que é um assunto bem complexo, mas que é muito atual e importante. Entendeu? Então, Moisés, ele contemplou a Canaã espiritual. Não só contemplou, mas ele entrou. Porque a terra verdadeiramente que mana leite e mel, a terra em que Deus realmente vai reunir o seu povo e vai estar com eles, no meio deles, ele vai servir, e esse povo vai servir a Deus e vai adorar a Deus e nunca mais vai se desviar de Deus. É espiritual, irmãos. Ainda vai acontecer. É a nova Jerusalém, descrita lá em Apocalipse. Eis que veio descer do céu uma nova Jerusalém. E vai dando todas as características dessa nova Jerusalém. Irmãos, lá não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, pranto, luto. Porque todas essas coisas haverão de ter passado. Temos que nos apegar às promessas de Deus, temos que nos apegar àquilo que Deus fala. Infelizmente, muitas pessoas acham que o reino de Deus, o evangelho, é comida e bebida. São bênçãos espirituais, são curas. Não, isso faz parte, são consequências. Deus abençoa também dessa forma. Mas o centro da mensagem de Deus, do evangelho de Deus, é a salvação do homem. É passarmos a eternidade com Cristo. Não troque isso por nada. Cuidado com as pessoas que você segue, os ensinos que você segue. Deus, ele é misericordioso. Deus é gracioso. Mas um dia o juízo dele virá sobre essa terra. A ira dele virá sobre essa terra. E eu não sei quanto tempo você ainda tem sobre essa terra. Não sei quanto tempo eu ainda tenho sobre a terra. Então, não deixamos para amanhã, para depois o que a gente pode fazer hoje.
Não deixamos para viver amanhã aquilo que podemos viver hoje, aquilo que podemos ser hoje, o bem que podemos fazer hoje. Não deixamos para amanhã, mas vivamos hoje a vontade de Deus, aquilo que Deus quer para nossas vidas. Temos que viver o Evangelho de Cristo, irmãos. Temos que ser testemunhas dele. Temos que decidir a quem queremos servir. A Deus ou ao mundo? A Deus ou os prazeres desta vida? Ficou um pouco extenso, me estiquei um pouquinho, mas que essa palavra tenha sido bênção na tua vida, que essa palavra seja bênção na sua família, e que você viva e sirva a Deus, não por um medo louco de que Cristo pode voltar a qualquer momento e você não ser salvo. Não, sirva a Deus porque você o ama, tenha uma vida digna porque você é grato por Ele ter transformado a sua vida. O Evangelho não é um evangelho de medo. Muitas doutrinas criadas por homens que deturbam a palavra de Deus para benefício próprio. Mas viva a verdade de Deus, creia na palavra de Deus e tenha fé de que, ainda que passeis por dificuldades nesse mundo, ainda que sofreis situações nesse mundo, ainda que venhas a morrer neste mundo, saiba que é passageiro. Que um dia todos nós, filhos de Deus, comprados preço alto, preço de sangue por Cristo, estaremos reunidos na Nova Jerusalém, e lá não haverá mal algum. Amém? E que Deus possa abençoar a tua vida. Na próxima segunda-feira, na nossa live, teremos um estudo sobre a revelação divina. Convide outras pessoas. Estude a palavra de Deus. Vem estar junto aqui e vamos aprender um pouco mais. Amanhã temos live também às 19 horas aqui no Ministério Novo Viver com o presbítero Rodrigo. Sábado, o nosso ilustre pastor Ed, direto do Maranhão, vai estar trazendo uma live para nos abençoar. E domingo pela manhã, 10 horas. E às 18 horas, nosso culto e Santa Ceia. E vamos estar celebrando a morte e ressurreição de Cristo. E estarmos em comunhão fisicamente com a nossa família, com os membros da nossa casa, e espiritualmente com os nossos irmãos de Cristo, porque somos um só corpo, não é verdade? Um corpo em Cristo. Que Deus possa estar abençoando a tua vida, a sua família. Quero orar pela sua vida. Esqueci de perguntar se alguém tinha algum pedido específico de oração, mas você que tem um pedido, você que tem algo urgente, algo específico, pense nisso agora. Ponha a mão no seu coração. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua família. Sabe que existe promessas de Deus, que Deus Ele quer fazer cumprir na minha vida e na sua vida. Existem bênçãos, benefícios que Deus pode derramar sobre nossas vidas, mas depende de obediência, depende da vontade de Deus, depende de posicionamento. Então, feche o seu olho, põe a mão no seu coração. Quero orar pela sua vida, quero orar pela sua família. Soberano Deus e eterno Pai, te agradeço, Senhor, por esta noite, Pai, por esta oportunidade, ó Pai, de falar de coisas maravilhosas, ó Pai. Fala sobre o teu reino, fala sobre aquilo que tu tem feito, ó Pai, Senhor, ó Pai, e aquilo que tu pode fazer pelo homem, Senhor. É muito gratificante saber, Senhor, que nós outrora estivéssemos, ó Pai, perdidos, ó Pai, mas tu nos alcançaste. Tu nos compraste com preço caro, com preço alto, preço de sangue, Senhor. E se hoje nós temos vida, é porque a tua vida foi tirada naquela cruz. Te louvamos, Senhor, porque nos fizeste teu povo, raça eleita, povo santo, povo adquirido por Deus. E te louvamos, ó Pai, porque
Tu tem tido misericórdia em nossas vidas, que muitas vezes temos seguido por caminhos maus, temos pensado em coisas maus, muitas vezes temos deixado coisas que não provêm de Ti, Senhor, permear nossos corações, nosso viver, nossas atitudes, ó Pai. Mas nesta noite, ó Pai, nós queremos pedir perdão, Senhor, perdoa-nos, ó Pai, vem arrancar, ó Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, ó Pai, de nossos corações, ó Pai, começa a tirar toda a raiz, ó Pai, Senhor, de angústia, ó Pai, Senhor, ó Pai, todo sentimento contrário, ó Pai, Senhor, toda amargura, ó Pai, todo ódio, ó Pai, Senhor, todos os sentimentos, ó Pai, que não provém de Ti, ó Pai, no nome de Jesus, ó Pai, traz amor, ó Pai, traz o Teu amor sobre as vidas, sobre as famílias, ó Pai, Senhor, ó Pai, traz a Tua graça, Senhor, ó Pai, que venha haver cumplicidade, ó Pai, que venha amor, que venha haver, Senhor, ó Pai, perdão, ó Pai, ensina-nos, ó Pai, a perdoar, ó Pai, nos ensina, Senhor, a perdoar aquele que nos feriu, ó Pai, nos ensina a amar, porque o perdão é o cumprido amar. Ensina-nos a perdoar, Senhor. Ensina-nos a amar aquele que nos feriu. Ensina-nos a amar aqueles que nos fazem mal, ó Pai. Aqueles que o Senhor nos agride, Senhor. Aqueles que nos prejudicam. Ensina-nos a amar, Senhor. Porque um dia Tu nos amou, ó Pai. Porque um dia Tu nos salvou, Senhor. E hoje nós estamos aqui, Senhor, para a glória e louvor do Teu santo nome, ó Pai. No nome de Jesus, ó Pai. Visita cada família agora, ó Pai, Senhor, cada vida, cada coração, ó Pai, Senhor, e começa a tirar, ó Pai, começa a tirar tudo aquilo, ó Pai, Senhor, que é impuro, ó Pai, começa a tirar tudo aquilo, ó Pai, Senhor, que está atrapalhando, ó Pai, toda incredulidade, ó Pai, restaura, Senhor, a fé, ó Pai, Senhor, ó Pai, dos Teus filhos, ó Pai, que eles possam novamente, ó Pai, Senhor, estar no centro da Tua vontade, ó Pai, que é boa, perfeita e agradável, ó Pai. Nós cremos, ó Pai, Senhor, na oração, ó Pai, porque diz a Tua palavra que é poderosa, ó Pai, se ela tem eficácia, Senhor, ó Pai, e que o Senhor nos ouve, ó Pai, que perto está o Senhor dos que o buscam, ó Pai, e nós estamos aqui para Te buscar, Senhor, ó Pai, mas mais do que o Deus abençoador, mais do que as bênçãos, queremos buscar a Tua face, ó Deus, ô Senhor, abra, Senhor, portas, ó Pai, traga sustento, ó Pai, Senhor, traga soluções, ó Pai, traga, Senhor, ó Pai, aquilo que tem necessitado, ó Pai, cura, Senhor, as enfermidades, ó Pai, Senhor, tanto no corpo como na alma, Senhor, ó Pai, ô Senhor, tantas pessoas machucadas, Senhor, tantas pessoas, ó Pai, que olharam por um homem, ó Pai, confiaram no homem e se machucaram, Senhor, quantas pessoas que começaram tão bem seus caminhos, ó Pai, Senhor, e por algum motivo, ó Pai, se desviaram, pararam de caminhar, Senhor, mas restaura essas pessoas, ó Pai, traga de volta para perto de Ti, porque elas são seus filhos, ó filhas, ó Pai, e Tu as amas, ó Pai, Senhor, e que elas possam sentir esse amor, ó Pai, pessoas, ó Pai, que já não conseguem mais sentir o Teu amor, não conseguem mais sentir a Tua presença, Senhor, visita-os, ó Pai, Senhor, que a gente possa sentir, ó Pai, mais uma vez, ó Pai, mais de Ti, ó Pai, no nome santo de Jesus, ó Pai, visita, Senhor, cada um dos Teus filhos, ó Pai, cada casa, cada lar, ó Pai, traz amor, ó Pai, traz respeito, traz edificação, ó Pai, que possamos, ó Pai, ser a Tua igreja, ó Pai, Senhor, que possamos ser exemplos, ó Pai, que possamos viver essas verdades, ó Pai. Eu Te louvo, Senhor, Te agradeço, Senhor, por esta noite, ó Pai, por esta oportunidade, Senhor, pelas bênçãos, ó Pai, que Tu tem derramado pelas nossas vidas, ó Pai, pelo nome santo, glorioso e poderoso de Jesus. E você que crê, diga amém, aplauda o Senhor, porque Ele é maravilhoso, Ele é infinitamente mais daquilo que pedimos, mais daquilo que pensamos, mais daquilo que imaginamos e sonhamos. Ele tem nos dado, Ele tem acrescentado, Ele tem nos livrado, ó, e que você saiba que Ele é contigo, Ele tem contemplado a tua vida, a tua família, e Ele não esqueceu de você. Amém? Estaremos de volta aí na próxima segunda-feira, eu estarei de volta, e não abra mão, esteja presente, vamos participar, não esqueça das perguntas, é importante, e vamos louvar a Deus, vamos glorificar a Deus, e vamos nos atentar mais às coisas espirituais. Claro que o conhecimento humano é importante, muitas coisas do dia a dia acrescentam em nossas vidas, mas temos que também nos voltar para as coisas espirituais, porque as coisas materiais, as coisas deste mundo carnal, elas são passageiras, mas as coisas espirituais são eternas. Então, busquemos mais a eternidade e menos as coisas passageiras. Que a boa mão de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, que a graça de Deus, o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre as tuas finanças, sobre a tua despensa, não só hoje, mas todo sempre. Que se você crer, você diga amém e dê glória a Deus.